Olá, seja bem-vindo. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem e hoje nós vamos estudar a última lição deste trimestre de 2021, lição de número 13, voltando os olhos para a bendita esperança. Nosso texto áudio diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:3. Verdade prática: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na Palavra de Deus e confirmados pela história. Nossa lição de classe está em Atos 1, do 6 ao 11, que diz assim: aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e a nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Nossa introdução diz: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Jesus, e é a esperança da igreja, né? Desde que Jesus foi assunto aos céus, desde que ele voltou aos céus, esta tem sido a tão aguardada esperança da igreja. Primeiro ponto diz: breve o Senhor virá. A vinda de Cristo, ela é chamada de a segunda vinda de Cristo. É uma verdade bíblica. Temos inúmeras referências e inúmeros textos que comprovam esta veracidade. Há uma divisão teológica referente às visões que se tem deste assunto. Alguns grupos de teólogos que têm visões diferentes do mesmo assunto, mas todos são unânimes quanto a uma coisa: ele vai voltar. Isto é fato indiscutível. Bom, quando nós falamos da segunda vinda de Jesus, nós estamos falando de uma esperança que a igreja tem cultivado desde os dias da igreja primitiva. Então, nós vemos que Jesus veio ao mundo com um propósito, nasceu, cresceu, morreu com um propósito, ressuscitou em função deste propósito, e agora nós aguardamos o retorno do Mestre para buscar a sua igreja em cumprimento deste propósito. O ponto 2 diz que é uma promessa de Jesus. Nós sabemos que esta promessa ela é feita por Cristo. Cristo é Deus. Deus está em Cristo, como Cristo está em Deus, como Cristo é Deus. Deus é Deus e o Espírito é Deus. Então, é uma promessa inegável e irrevogável. E aqueles que esperam em Cristo têm essa esperança, aguardam essa promessa e creem que esse dia está cada vez mais próximo, com base em todos os acontecimentos mundiais e em todas as evidências que a escatologia vai apontar para aqueles que a estudam. Terceira coisa: o dia se aproxima. Bem verdade é que nós não temos como saber o dia exato ou a hora exata. Nós sabemos que ele vem e sabemos que essa vinda está próxima, tendo em vista os acontecimentos a nível mundial e o desenrolar da história humana, assim como o cumprimento de inúmeras profecias acerca de vários temas que são apontados pela Bíblia Sagrada. O interessante é que o fato de eu não saber quando ele vem ou quando ele chega é a melhor coisa. Por quê? Porque é como alguém que fica sob o trabalho de alguém e fica ali aguardando o contratante, a pessoa que o contratou, chegar a qualquer momento. Então, a pessoa que está a serviço, ela deverá ficar sempre alerta. Caso contrário, ela pode ser surpreendida. Então, Jesus ele não disse a data. Por quê? Para que ninguém queira deixar para se consertar na data.
no dia, na hora. Então é surpresa, de maneira que será surpresa para todos, tanto para aqueles que acreditam quanto para aqueles que não acreditam. Síntese do tópico 1. A vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o nosso Senhor garantiu. Ponto 2. A necessidade de vigilância. Ora, se eu não sei quando ele vem, eu tenho que estar vigilante. Então, a primeira coisa é a exortação quanto à vigilância. Por quê? Porque a qualquer minuto eu posso hoje não vê-lo chegar, ou eu posso hoje vê-lo chegar. É repentino, é a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer instante. Então, eu não tenho como saber esse dia nem essa hora. Por isso, a vigilância. A outra coisa importante é tomar cuidado com os falsos profetas. Nós temos na história cristã, e em alguns segmentos religiosos, pessoas que marcaram uma data para a volta de Cristo e essa data não veio, essa data não chegou. Ora, por que não chegou? Não chegou porque Cristo não disse a data. Eu não tenho como saber. A data é dele, o dia é dele, a hora é dele, o momento dele. O que me resta é seguir uma vida cristã pautada na palavra de Deus para que eu possa estar apto a quando esta grande surpresa chegar. Então, fuja dessas falsas igrejas, desses falsos profetas, destes falsos ensinamentos, tá? Não vá nesta onda de falsos profetas. Ponto 3, vivendo com fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é você viver uma promessa em função de alguém ou de alguma coisa maior que você. Então, exemplo, quando você casa, você faz votos de fidelidade, de amar a pessoa até que a morte o separe. Isso é um exemplo de fidelidade. Quando você faz uma aliança com Deus, a sua fidelidade ela vai até que a morte o conduza à presença de Deus. Essa fidelidade ela está acima das virtudes morais humanas comuns, porque ela é um laço superior. É uma afinidade que você tem diretamente com Deus. A fidelidade como virtude cristã, né? Os atributos de Deus, eles são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. Então nós temos essa fidelidade, este conceito de fidelidade, de moralidade, de princípios básicos, porque herdamos isso do nosso pai Adão e este recebeu de Deus. Então por isso que nós temos estes princípios e estes fundamentos. Quarta coisa, tempos e estações. Nós sabemos que temos o tempo chamado de Cronos, né? Vem do grego cronologia, significa, inclusive é o nome de um deus pagão da Grécia Antiga, pai dos deuses, que é o deus do tempo humano, meses, anos, dias, estações, épocas, séculos, milênios, princípio e fim. E temos o tempo chamado de Kairos, é o tempo de Deus. É o tempo que invalida o tempo Cronos. É o tempo que invalida o tempo humano. É o tempo que é determinado não por um relógio de medição comum ao qual nós conhecemos, mas é um tempo pautado exclusivamente na soberania de Deus. E para este princípio, todo o tempo cronológico se submete ao Cronos. Ao Kairos, que é o Kairos, é o tempo de Deus. Então todo o tempo Cronos é regido pelo Kairos de Deus. Então, ainda que eu ache que seja o tempo, o meu tempo não é o tempo de Deus. Então possa ser que eu acredite estar pronto, mas Deus ele enxerga no tempo dele que ainda não é o momento. Então há essa diferença. O que nós concluímos, irmãos? Nós concluímos que a vinda de Cristo está cada vez mais próxima, cada vez mais perto, e eu não sei quando é, mas eu sei que ele vem. Então que Cristo me ajude, te ajude e nos ajude a estarmos aptos, prontos para o dia em que ele resolver buscar o seu povo. Que Deus me ajude, te ajude, que Deus nos abençoe no nome santo e eterno de Cristo Jesus. Se você é novo aqui, se inscreve. Se você já é daqui, compartilhe o vídeo. Vamos juntos evangelizar e anunciar a palavra de Deus até que ele venha. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.